Boa noite a todos. Hoje seria um outro irmão para fazer a palestra, né? Mas ele teve um imprevisto, mora em Sorocaba, teve um imprevisto e não pôde vir. Então eu estou aqui para tapar um buraco, para falar com vocês, né? O que eu pude estudar. É o que eu vou passar para vocês, um estudo, nada mais do que um estudo, que talvez muitos daqui já tenham ouvido, já tenham lido, já tenham sabido. Tem gente que pode até saber mais ainda do que está aqui, mas eu vim com boa vontade. E eu vou falar aqui do livro que se chama Boa Nova. Eu acredito que muita gente conhece, né? É um livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, ou Irmão X. Humberto de Campos, depois de um determinado tempo, ele precisou assinar as psicografias, né, como Irmão X, que a família dele não queria mais que ele assinasse as psicografias com o nome dele. O que seria, então eu vou falar aqui, eu vou ler sobre os 500 da Galileia, que é um texto que nós temos aqui no livro Boa Nova, no capítulo 29. O que será esses 500 da Galileia? Os 500 da Galileia, né, é um processo de cooperação, de união, de amor. Jesus, o que será que Jesus veio e o que será que ele queria de nós? A gente às vezes precisa parar e pensar nisso. O que será que Jesus queria de nós quando ele veio? Né? Ele veio e ele estava sozinho. Ele estava sozinho e a partir dos 30 anos, né, durante 3 anos, ele se reuniu com os apóstolos que ele foi escolhendo na beira do mar, na beira do lago de Jerusalém, né? Ele foi escolhendo entre os pescadores daquela época. Então, de longe ele viu por Simão Pedro, André, João, e foi convocando esses amigos para junto dele, para poderem divulgar, aprender o Evangelho. E ele então pede aos seus apóstolos que se dividam de 2 em 2, após um tempo que eles já estavam caminhando, após um tempo que ele já tinha feito muitos milagres, acolhido muitas pessoas, ele chama os apóstolos e fala: vocês vão se dividir de 2 em 2 e saírem para pregar o Evangelho. De 2 em 2, 12 vezes 2, né? São 24. E depois 24 vezes 2, 48. Essa era a ideia de Jesus. Que o Evangelho fosse sendo divulgado com maior quantidade possível de pessoas, até chegarmos nos 500. E assim foi feito, né? Em todas as regiões que eles andaram, os apóstolos, eles foram pregando o Evangelho. Foi fácil para eles? Não foi fácil. Alguns sofreram muito, né? Porque eles chegavam nas cidades em que as pessoas ainda não conheciam o cristianismo. Para pregar o cristianismo, eles às vezes eram apedrejados, eram maltratados, porque o povo não conhecia a história ainda, né? E o povo hebreu, então, eles tinham um carinho especial pelo número 7.
E o que eles faziam? O 7 é um número que ele é ligado aos séculos da natureza. Então nós vamos ver que o mundo foi criado em 7 dias, a semana tem 7 dias, a lua tem uma 7 dias, né, para mudar de lua, 7 diferenças, e são os ciclos, né? E a criação do mundo foi em 7 dias também, né? As crianças, elas são alfabetizadas aos 7 anos. E por que elas deveriam ser alfabetizadas somente aos 7 anos? Mas hoje nós sabemos que as escolas até tentam alfabetizar antes. E muitas crianças não conseguem ser alfabetizadas antes dos 7 anos, porque o espírito, ele só reencarna realmente a partir dos 7 anos. Antes dos 7 anos, a criança tem um espírito que vive lá e vive aqui. Vive lá e vive aqui. A partir dos 7 anos é que o espírito reencarna. E a escola deveria prestar atenção nisso e alfabetizar somente após os 7 anos, porque às vezes já não acontece mais, né? Essa idade, então, é a especial para eles. Existe dentro do ensino um método que chama-se Waldorf. Foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, para que as crianças fossem alfabetizadas somente depois dos 7 anos, justamente por causa disso. Mas nós vamos lá para os 500 da Galileia. O que aconteceu? Então, depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de suas palavras e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Todos nós que já perdemos algum ente querido, sabemos a dor que é depois de um desencarne, de um parente, um pai, da mãe, irmãos, né? A gente fica extremamente triste. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles ficaram extremamente tristes, desamparados, não sabiam exatamente o que fazer após o desencarne de Jesus. E que não foi um desencarne tranquilo e sereno. Foi muito agressivo, que nós sabemos, né? O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Eles sentiam muita falta de Jesus. Eles estavam, assim que acabou o Calvário, que teve a morte de Jesus, eles se reúnem numa casa e eles estão em apenas 7. Os outros estão escondidos, espalhados, né, com medo de serem também açoitados, levados à morte, como foi Jesus, né? Foi daí que Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades,
entre as cantigas rústicas dos pescadores, porque eles ficaram sem saber o que fazer, sem a companhia do mestre. Então, resolvem voltar à vida normal, que era o que eles tinham que fazer. E é o que nós fazemos normalmente, não é mesmo? Após um desencarne de um parente, de um amigo e tudo mais, o que nos resta fazer? Aceitar, orar muito e voltar à vida normal. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte, não é mesmo? E assim foi feito. Eles resolveram que deveriam voltar para Cafarnaum, que eles estavam em Jerusalém, né? Para a morte de Jesus. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas é Pedro, né? Obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e suas confidências. No entanto, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exaltando as belezas do reino de Deus e da justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Então, o que aconteceu? Os discípulos mesmo já sabiam de tudo. O povo naquela época, Jesus costumava pregar no monte. Eu li alguma coisa que realmente os montes que eles falam na Bíblia, né, no Evangelho, nada mais é do que uma subidinha, né? Porque a região lá não é de montanha, não é região montanhosa. Talvez essa subida aqui seja até mais alta do que o monte a que se referem os evangelhos. Porque se Jesus ficava na cima do monte para poder propagar, não tinha microfone naquela época, e para que todos ouvissem, ele ficava na parte mais alta para falar. Só que não era um monte, porque se fosse um monte muito alto, não adiantava nada, ele ficava em cima e as pessoas lá embaixo não iam ouvir também. Então era uma subidinha. Segundo quem conhece a região, diz que é uma subida bem leve, não é tão forte como a Rua Bahia. E lá eles ficavam, o povo saía de tardezinha e na esperança de ver o mestre, querendo saber, quem sabe ele aparece, quem sabe ele volta, que é o que nós temos até hoje, essa vontade de que Jesus volte. Quantas vezes nós falamos, ele vai voltar, ele vem, nós temos sempre essa esperança, não é? E eles ali tinham essa esperança que Jesus voltasse. Então eles se reuniam aos pés dessas montes para ver se Jesus aparecia, porque era onde ele costumava pregar. O Sermão do Monte foi pregado várias vezes, não foi só uma vez. Ali é reunido todas as parábolas, né, que nós conhecemos do Sermão do Monte, mas Jesus fez esse sermão várias vezes. Ele repetia, contava mais uma parábola uma vez, mais outra parábola, e assim o povo ia aprendendo. E os apóstolos de Jesus, que conheciam, porque caminharam junto a Jesus, né? Eles também iam nesses montes, nessas reuniões, para ouvir, ali eles também praticavam, né, a evangelização, porque eles contavam o que tinham assistido, o que tinham visto sobre os milagres, as passagens, o que eles tinham usufruído de convívio com Jesus. Então era uma reunião.
Isso era comum, eles faziam muito. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Então eles já tinham isso. Jesus vai voltar, ele vai voltar e ele vai conversar conosco outra vez. Já havia esse burburinho entre as pessoas. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João, que era um dos apóstolos, havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos empevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Então havia de tudo, até romanos, naquela multidão que se reunia normalmente na esperança de que Jesus voltasse. Então eram as pessoas da cidade que caminhavam, eles todos iam lá na esperança de que Jesus viesse novamente. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos ressentiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou ao cume, iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Ele foi. Ele apareceu. Imagine a alegria desse povo que normalmente se reunia na esperança de ver Jesus. E nesse dia, nessa tarde, que o sol está se pondo, é que a hora que Jesus gostava de fazer as suas pregações, era quando o sol estava se pondo, que eu acredito que seja 6 horas, que até hoje nós temos muito apego, né, ao horário das 18 horas. A gente costuma até rezar uma Ave Maria. E a alegria do povo ao ver Jesus chegar. Seu sorriso desabrochava tão lindo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão imensa que os mais fortes dobraram os joelhos, alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomavam a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda.
do povo. Porque ele já havia aparecido para os discípulos, né? Ele havia aparecido primeiro para 7 discípulos. E depois ele retorna, porque Tomé, se vocês se lembram, ele não acreditou quando os amigos falaram que tinham visto Jesus após a crucificação. Tomé, tanto é que a gente até hoje fala que São Tomé precisa ter a evidência, né? Senão não acredito, né? A pessoa não acredita, sou igual São Tomé, só vendo para crer, né? Porque Tomé não acreditou quando os amigos disseram que tinham visto Jesus. Olha, ele veio aqui, eles não acreditaram. Ele falou, só acredito se eu puser os dedos nas chagas de Jesus. E é o que ele faz. Quando Jesus volta para conversar com os discípulos, e Tomé, então, ele fala, olha, você não acredita? Põe o dedo aqui. E Tomé põe o dedo na chaga de Jesus, e ele fala, nossa, é ele mesmo. É só assim que ele acredita. Amados, vejam bem, Jesus, quando vai falar com o povo, ele não fala senhores, senhoras, caríssimos, nada. Ele fala amados. É o amor que ele tem por todos nós. É assim que ele vai nos chamar. Não é como senhor, senhora, companheiros. Não, é amados. A cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração, eis que retorno à vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio dos lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles é a vós que confio a tarefa sublime da redenção, pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores e vós sereis o fermento divino, instituindo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. O que ele diz aqui para nós? Ele ali institui aqueles 500 que estão assistindo a essa despedida, a incumbência de distribuir, de ensinar o Evangelho. Então, os discípulos são os que contam as histórias de Jesus. E aqueles que estão assistindo, como nós estamos sempre lendo alguma coisa a respeito do Evangelho, somos o fermento. Nós é que somos o fermento que devemos fazer crescer o Evangelho entre as demais pessoas, entre aqueles que não conhecem o Evangelho. Nós temos que funcionar como fermento. Funciona no pão, né? O pão, se a gente põe o fermento, ele cresce. Se a gente não puser fermento, ele não cresce. Então, nós somos o fermento. Vamos ter isso bem guardado nas nossas mentes. Essa é uma obrigação que Jesus nos deu. Para entrardes na posse desse tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Foi o que os discípulos, os apóstolos, enfrentaram, né? Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas.
vai ser muito grande, muito difícil, mas nós todos que conhecemos um pouco do Evangelho, temos por obrigação que Jesus nos dá nesta hora de divulgar o Evangelho. Uma das coisas é fazer até um Evangelho na nossa casa, né? Que é uma coisa muito boa e que nós devemos fazer, todos nós espíritas. E divulgar o Evangelho. Nós somos o fermento, nós temos que fazer crescer. É interessante porque nós vemos que nas demais religiões existe, por exemplo, na Igreja Católica, o padre. O padre, a função dele é divulgar o Evangelho. Nós vemos, eu sou ex-católica, né? E era muito comum eu chegar na igreja e me pedirem para fazer leitura. Onde eu vou realmente me chamam para fazer leitura. Não sei porquê, mas é comum. E na Igreja Católica a gente pode ler o Antigo Testamento, trecho do Antigo Testamento. Quem foi à igreja, à missa, já percebeu isso. As pessoas, mas o Evangelho, o único que lê é o padre. A pessoa que é assistente, que não pode ler o Evangelho. Mas na igreja, mas aqui no Espiritismo, nós todos podemos ler o Evangelho. Olha que coisa fabulosa, porque é um aprendizado muito grande. E nós temos que fazer isso. Nós temos que ler o Evangelho para aprender, né? E em outras religiões eu não sei, mas me parece que o protestante é o pastor que fala sobre o Evangelho, não é o assistente que vai falar sobre o Evangelho. Então é muito interessante isso, muito bom. E nós aqui, como fermento que somos, todos podemos... na próxima quarta-feira, em vez de estar a Helenice aqui falando sobre o Evangelho, temos uma outra pessoa, porque todos somos convidados para isso. Né? Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do seu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Então, negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade, na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. Olha quantos anos, mais de 2000 anos, que nós estamos aprendendo do Evangelho. Né? É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados, a dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Isso foi o que Jesus falou para quem ia pregar o Evangelho naquela época, no meio, em toda aquela cidades que os apóstolos foram ali. Pedro falou, vão de 2 em 2, porque um sozinho é perigoso. Vão de 2 em 2 e vão pregar o Evangelho. Na época, o cristianismo não era conhecido, existia só os gentios, aquele povo que não conhecia, ou que eram os hebreus, né? Que tinham outro conhecimento a respeito de tudo.
Não participarei do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. Não espere nunca coisas boas, né? A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da conquista. Vossa voz será o do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Os 12 apóstolos sofreram profundamente. Todos foram assassinados, né, podemos dizer, terrivelmente. Né? O Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não quis ser crucificado como Jesus, né? Ele mesmo fez a opção de ser crucificado de ponta cabeça. Muitos foram... O único que não foi crucificado, não foi decapitado, foi João. Porque João, logo depois que Jesus desencarna, ele se junta a Maria, né? Porque Jesus fala para João: eis aí sua mãe, eis aí seu filho, não é? E Jesus, então João se encarrega de cuidar de Maria e eles vão para Efésios para viver a vidinha deles, né? Porém, no desenrolar das batalhas, sem sangue do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva, na existência ou na morte do corpo, estarei unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma de suas feridas retirarei o trigo luminoso que os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Ele dá um ânimo muito grande aos apóstolos para que eles saiam pregar o Evangelho, né? E a gente que às vezes vem, a gente lê, a gente vem estudar, podem ver a sexta-feira com a Vanessa. Eu fiz um curso de 3 anos, ainda não sei nada. Quanto mais a gente lê, menos a gente cada vez entende de uma forma diferente. Então é muito importante, é isso, é a gente pegar o Evangelho, ler, estudar, para entender cada vez mais. E o espírita é um dos que mais lê e que mais tem que ler. É só assim que a gente aprende. Porque nós não temos um padre, né, uma pessoa preparada só para ensinar. Então nós temos que aprender por nós mesmos, lendo. E a nossa bibliografia espírita é imensa, imensa. Nós não temos nem condição de ter lido tudo, de tanta coisa que tem. E são obras maravilhosas, né? Continuando. Quando tombardes sobre as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, ponto amigo edificado na rocha da fé viva.
onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturbe a ciência incompleta do mundo. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização da coletividade terrestre, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união, de amor e fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho à corrente da redenção os espíritos mais empedernidos, abandonados e desprotegidos da terra. Eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória, por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Eu acho lindíssimo essas orações, esses artigos que temos nesses livros. Evangelizar é mais profundo. Pode-se evangelizar sem palavras, apenas com exemplo. Nós não precisamos fazer nada, nós precisamos dar exemplo. Através do exemplo, nós já estaremos evangelizando. Vamos nos unir, caracterizados nos 500, simplesmente falando em amor, fraternidade, união e assistência. Trabalho de renovação do mundo, missão dos 500, dados por Jesus. Vamos seguir junto a eles. Muito obrigada.